o tema que pediram para falar, já tinham pedido há bastante tempo falar sobre autismo. É um negócio que a gente foge muito, né? Porque tem algumas áreas na área da medicina que eu sinto que a gente está amarrado, não tem muito o que fazer. Mas é bom conhecer, né? Pelo menos para a gente ter uma noção do que existe por trás dessa confusão do autismo. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que entender é como é que funciona o cérebro. O cérebro, muitas pessoas não prestam atenção o quanto ele é importante, porque ele está dividido em áreas. Então, a parte frontal, para quem lembra aqueles filmes antigos que faziam lobotomia frontal, pessoa muito agressiva, assassinos, esquizofrenia, que é tudo meio agressivo, eles pegam o cérebro e cortam aqui no meio, porque tem comunicação de um cérebro de um lado do outro, tem comunicação. Eles cortavam o lobo frontal, chamava lobotomia frontal. Aí ficava um bobão, pelo menos não era mais um assassino, mas era um cara bobão. Para quem lembra, eu não lembro o nome do filme, mas era um filme que contava essa história, né? Então, o cérebro tem a parte frontal, as laterais, que são chamados lobos parietais, a nuca, bem aqui nesse ossinho da nuca, que é o lobo occipital, o cerebelo e o tronco. O tronco fica bem na base da cabeça. E nas laterais, que seriam nas orelhas, o lobo temporal. Para que serve cada uma dessas partes? Aqui está em inglês, mas eu tenho outro em português. Então, o lobo frontal, ele serve para os pensamentos, para a fala, para a memória, para a movimentação, né, atividade. O lobo temporal, que é esse amarelão, ele serve para audição, está bem perto daqui, então os nervos auditivos já caem aqui, aprendizado e sentimentos. Lá no topo, e começa a vir para trás, seria parietal, é linguagem e toque, as sensações, sensibilidade. O occipital pega a visão, então o nervo óptico vai direto para... Quem enxerga é o lobo occipital. Na realidade, o olho não enxerga nada, o olho só é um filme que capta e leva a informação para cá. E o cerebelo, que é bem na base aqui da nuca, ele serve para equilíbrio, balanço. Então, quando alguém fala, eu estou com labirintite, eu estou com tontura, eu estou com... Pode ser um monte de coisa, falta d'água, falta de sódio, pressão flutuante, diabetes, pode ser ouvido interno e pode ser o cerebelo, é um monte de coisa que dá. E esse roxinho que aparece aqui embaixo é o tronco. O tronco é responsável pela respiração. Por isso que muitas vezes, quando tem esses acidentes que pega lesão cervical, a pessoa para de respirar imediatamente, porque é o tronco, que é onde junta... O que é o tronco? Eu tenho 95 bilhões de neurônios na cabeça. Aí todos eles têm um rabicho. Esse rabicho é o neurônio, ele vai se juntando e formando que nem um cabelo, quem tem cabelo longo, um emaranhado de cabelo. Imagina que eu estou segurando um cabelo no rabo de cavalo, é um rabo de cavalo que desce na medula. E ali é o tronco, ali é a parte mais sensível que tem e é responsável pela respiração. Então, aqui está em português, só para facilitar. Então, na região frontal, função de pensamento, de estratégia e de imaginação, de abstração. Então, tem muito artista aqui nessa frontal. No lado parietal, né, na cabeça, opa, voltou um, eu tenho as funções de processamento e de sensações. No temporal, que é aquele pegando os ouvidos, é audição, memória, e a parte posterior é basicamente visual, e o cerebelo, que é basicamente equilíbrio. Agora está tudo muito amarrado, todos estão interligados. Então, o que acontece quando a gente fala do Alzheimer? Né? É uma doença que pega o cérebro como um todo, mas ele pega uma parte ou outra. Quando a gente fala do autismo, eu diria que é um quadro que nem o Alzheimer, só que numa criança. O Alzheimer acontece por um monte de motivos que ninguém conseguiu definir qual. Mas a gente sabe que bebida, cigarro, alimentação, muita alimentação ruim, muita falta de atividade, provocam
mais o Alzheimer. Mas tem um fator genético que ninguém sabe detalhar. Agora, o autismo também tem uma alteração que é em algumas partes do cérebro, que ninguém sabe por que acontece, e ele pega, dependendo da criança, ele pega ou uma parte pós-frontal, que seria bem atrás da parte frontal, ou ele pega a temporal, ou seja, ele pega qualquer parte do cérebro. E isso daqui são imagens reais, né, de uma criança com Alzheimer. Pode pegar qualquer parte. Aí, o que a gente tem? Aqui já tem uma foto lateral. O tronco, acima dele, tem umas circunvoluções aqui, que é onde tem, que é o centro da cabeça, que é onde tem o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo e a hipófise é o coração do computador. Então, é no hipotálamo e hipófise que tem o coração de tudo. Tudo centraliza para o hipotálamo e hipófise e desce para o tronco. E é no hipotálamo e hipófise que se produzem os principais hormônios, desde o hormônio da dopamina, catecolamina, hormônios da felicidade, então, os hormônios que estimulam a tireoide, hormônio que estimula os ovários, hormônio que estimula o testículo, hormônio que controla o resto do organismo, rim, adrenal, tudo sai do hipotálamo e hipófise, que fica bem no núcleo, bem no centro, né? E aqui tem uma coisinha chamada amígdala. Chama amígdala porque parece essas amígdalas que tem na garganta, só que é pequenininha. É uma azeitoninha portuguesa, pequenininha. E ela está relacionada com as emoções. Ou seja, ninguém entende nada do cérebro. Na prática, a medicina não entende nada. E aí, quem já viu uma criança com Alzheimer, vê exatamente esse perfil. É uma criança até às vezes feliz, mas estranha, né? Tem alguns comportamentos estranhos. E o que está acontecendo com o autismo no mundo todo? Está aumentando um caso novo a cada 20 minutos. Está aumentando brutalmente. Nos Estados Unidos, 14% ao ano. Então, esse gráfico começou em 1975, que foi quando começaram a fazer o diagnóstico de autismo. Não tem um exame para falar, você é autista, né? Não tem. Então, na realidade, é uma avaliação clínica, mas está em expansão, está crescendo. Tanto que já tem associação de autista, tem muita gente. Então, o autismo acontece nos primeiros 3 anos de vida, geralmente no segundo, que você percebe que a criança não está mais desenvolvendo. Ela não fala, ela não cresce, ela não tem um desenvolvimento cerebral bom, ela começa a ter dificuldade de habilidades sociais, porque no segundo ano, o bebezinho já se comunica, já está aprendendo a andar, já está aprendendo a falar, quer dizer, ele já está tendo desenvolvimento, habilidade social e de comunicação melhor. Então, o diagnóstico é feito no segundo, terceiro ano. Mas será que isso já não estava desde a barriga da mãe? Provavelmente. Mas também pode ser que, por algum fator que ninguém sabe, o cérebro começa a se desenvolver desde o primeiro mês de gravidez. O primeiro mês de gravidez já tem desenvolvimento. A gente não sabe quando começou essa história, porque como o diagnóstico só foi feito no segundo ou terceiro ano de idade, ninguém tem como voltar lá na gravidez para fazer uma investigação se lá o cérebro da criança já estava meio lesado, né? Os sinais mais precoces é a demora ou a falta de fala. É uma criança que demora para desenvolver a fala e começa a ter movimentos repetitivos. Ela fica meio estabanada. Ela repete muito o braço, mexe a cabeça, piora o relacionamento social, ela não consegue ter um relacionamento social normal, gosta mais de brincar. Quer dizer, ela tem uma cabeça infantil além dela estar na infância. Tem aquele olhar perdido, errático, ela olha, mas não está olhando nada. E é muito mais comum em meninos, 3, 4 vezes mais comum em homem do que mulher. Por quê? Também ninguém sabe. Existem 5 tipos de sintomas do autismo. Na realidade,
É um monte de tipo bonito, mas não serve para nada. É aquela coisa que a neurologia adora dar nome chique para dizer que não sabe o que fazer. Então, eu sempre fui muito crítico. Eles adoram ter um monte de síndrome. A neurologia é a especialidade médica que tem 30.000 síndromes. Aí você fala, e aí, o que eu faço com isso? Nada, é uma demência. Então, no fundo, eles pegaram aquele diagnóstico de demência, que a gente tem a demência senil e tem a demência infantil, geneticamente. Mas eles deram um monte de nome bonitinho e, na prática, continua do mesmo jeito. Então, eu não me aprofundei muito nos 5 tipos de autismo. Mas você tem o transtorno autístico, né, que é o padrão. Tem aí um outro transtorno de Rett, tem um transtorno desintegrativo, tem um transtorno de Asperger, tem um transtorno invasivo global. Para que serve isso? É porque os médicos, às vezes, gostam de ficar famoso dando batismo, batizar a doença. Quando é uma criança um pouquinho mais assim, eu vou dar um nome de síndrome assim. É frescura da medicina. É para ficar famoso, para ter o nome, mas a gente pergunta, e aí? O que você faz com esse negócio? Né? Então, quando é que começou isso? O autismo começou a descrever o caso em 1943, quando um médico americano chamou a atenção pela primeira vez para um grupo de crianças que tinham isolamento social, necessidade de manutenção, ou seja, tinha alterações demenciais. E aí começou a aparecer a história do autismo, que é uma síndrome caracterizada por alterações que geralmente mostram falta de interação social, de comunicação ou comportamento. Normalmente por volta do 2º, 3º ano de idade, e vai para o resto da vida, não tem o que fazer. A principal coisa é a interação social, ele não consegue ter relacionamento com as outras crianças, tem muita dificuldade de comunicação, não fala, ou fala pouco, são estranhamente diferentes para as outras crianças com 2 anos até, e tem muito comprometimento com a imaginação, né? Então, eles têm muita dificuldade com a parte que uma criança tem, né? De vamos brincar de casinha, não consegue, não tem essa visão da imaginação. As principais características são que alguns ficam agressivos com eles mesmos, se machucam ou com outros, metade não consegue falar absolutamente nada, e quando fala, tem aquela repetição de palavra, ou seja, não tem uma fala desenvolvida, né? O grande mistério do autismo é aquela história. Tem cura? Não, não tem. O que dá para fazer com isso? Né? O que a gente faz? Tem algum padrão? Não tem padrão, porque depende da área do cérebro que acomete. É como falar, fulano teve um derrame. Tá bom, mas qual o padrão? Não tem padrão, depende de onde entupiu a artéria. E as causas, quase metade, não tem uma causa efetiva. Alguns casos, percebe-se que tem uma alteração cerebral visível. O cérebro, numa tomografia, numa ressonância, tem lá uma alteração, como se aquela parte do cérebro não tenha crescido. Em outros casos, tem um erro genético, por exemplo, do cromossomo 13. E em outras situações já descobriram algumas mutações de genes, ou seja, ninguém sabe nada. Na prática, assim, que quer que seja, é algo que começou na gravidez. Mas a gente só consegue perceber essa deficiência na hora que a criança precisa demonstrar evolução. Precisa demonstrar evolução, que é quando? Quando é que ela vai demonstrar evolução? Com o 2º ano de idade. O 1º ano é mais difícil, mas no 2º já dá para perceber que tem algo. Aí entra a visão do bom pediatra. Um bom médico fala, opa, tem algo estranho, naquele pouco momento de uma consulta. Ou os pais, ou a escolinha, né? Quem já está no berçário. Dá para desenvolver esse cérebro? Então, o que hoje a medicina pega? O quê? Uma atividade multidisciplinar para essas crianças. Então, eles tentam colocar as crianças com apoio fisioterápico, porque eles ficam muito travados, apoio psicológico, neuropsicóloga, que é uma psicóloga focada em doenças mentais, essas deficiências. Tem a parte nutricional, porque eles comem com dificuldade. Então, tem todo um apoio. Isso custa um dinheiro danado. Quem que tem
não é um quadro de autismo, mas se tem uma epidemia, né? Teve uma epidemia no Pernambuco, principalmente, mas no Nordeste em si, mas em Pernambuco teve aquela história da Zika, dando deficiência mental, microcefalia, criançada com cérebro pequeno, ou seja, por causa de uma picadinha de mosquito na gravidez, o cérebro não se desenvolve. Então, a minha visão é que tudo isso começou na gravidez. Não tem como não começar na gravidez. Né? Aí, o que pode ser na gravidez? Tudo que vai para a barriga da mãe, tudo que entra no sangue. Fumaça do cigarro tem, eu sempre falava, mais de 1.000, tem 5.100 e lá vai pedrada substâncias tóxicas que entram no corpo, cai no sangue e vai espalhar. Se a mulher estiver grávida, esse lixo vai para o bebê. Então, eu acho que o futuro vai ser que o autismo vai acabar tendo ou doença genética, porque mudou o gene, mudou o cromossoma. Mas por que mudou o cromossomo? Porque Deus quis ou porque a mulher na gravidez estava botando coisa para dentro que não devia? Ou porque a mulher na gravidez estava com deficiência nutritiva? Eu já falei para vocês 1000 vezes a história do ácido fólico. Mulher que engravida e tem uma deficiência de ácido fólico, a criança vai ter lábio leporino ou deficiência de fechamento de coluna ou paralisia, ou seja, só por causa do ácido fólico. Né? Se um bichinho, um mosquitinho Aedes aegypti, com Zika, chikungunya, dengue, pega uma mulher grávida, o bebê vai ter alguma alteração. Porque a gravidez, o que é? É uma cópia de células, ela começa a duplicar a célula, que nem o vírus faz. O vírus duplica. Só que como o vírus não tem DNA, ele não tem as duas perninhas, ele só tem o RNA. Então, ele copia ele mesmo, ele é igual, até uma hora fazer uma cópia errada. E aí ele vai copiar aquele cópia errada, é a mutação. O que acontece quando você recebe na gravidez um vírus? Você está recebendo um RNA. E esses vírus sempre entram dentro da célula. Aí você está com a mulher grávida com uma célula que acabou de engravidar agora. Era uma célula única, era um óvulo. Ele agora já virou 2, já duplicou. Como é que é o processo de gravidez? Ele simplesmente duplica. Então, uma célula vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. Se nessas duplicações vem um vírus ali, bota um RNA ali dentro, acabou de ter uma encrenca de mudança do DNA. Então, a minha opinião é que provavelmente o autismo está relacionado com algo na gravidez, ou porque a mãe botou para dentro algo que não devia, ou porque entrou algo que não devia, como um vírus, ou porque ela fuma, porque ela bebe, porque alguma coisa mexeu com o RNA lá, com o DNA do bebê. Agora, o diagnóstico, infelizmente, é lá na frente. Por isso que hoje tem os testes do pezinho, que pegam um monte de doença, que nem hipotireoidismo. Hipotireoidismo vai dar demência, que é um quadro igual ao autismo. Então, para mim, demência é uma coisa mais ampla. O que está dando demência? Autismo, bateu a cabeça, pode ficar demente. Então, tem um monte de causa. Mas eu acho que tudo cai na gravidez. Mas ninguém sabe ainda. Você vê que vamos pensar, desde os anos 50, são 70 anos que tem um monte de associação de autismo, só que eles estão esquecendo de investigar lá na fonte, que é ver assim, orientar as mulheres que vão engravidar para fugirem de álcool, da bebida, do cigarro, da maconha e terem um controle clínico adequado. O controle clínico adequado não é ginecologista, né? Sem ofensas ao ginecologista, tem gente que reclama que eu falo mal de especialidade. Eu falo, não, eu falo mal das pessoas que são tontas e vai procurar um cirurgião para resolver um problema de medicina. O cirurgião não sabe medicina, ele sabe a parte dele. O cirurgião plástico entende a parte dele, e mesmo assim faz besteira. E o ginecologista, ele sabe apenas o da mulher. Então, o que ele faz? Ele só foca em ver se ela tem AIDS, se ela tem sífilis, se ela tem uma hepatite C. E, efetivamente, ele não está fazendo medicina. Mas eu acho que o autismo começa lá atrás. Não tem o que fazer.